Páginas dedicadas ao jornalismo com o objetivo de ajudar a formar novos profissionais. Assim podem ser descritos os livros de Luiz Amaral, um dos primeiros escritores com bibliografia dedicada ao ensino da profissão no Brasil. Seus livros são considerados clássicos em teoria e prática na comunicação de notícias. Luiz Gonzaga Figueiredo do Amaral nasceu em uma fazenda no distrito de Rio do Braço, em 11 de novembro de 1929. Viveu parte da juventude no centro da Pequena Ilhéus, na Bahia. Mais tarde foi estudar no Distrito Federal, onde se formou em Direito em 1955. Mas foi longe dos tribunais e perto das redações que este baiano se realizou profissionalmente. No Rio de Janeiro, ele conheceu um conterrâneo famoso, o jornalista e escritor Adonias Filho, que o recomendou para trabalhar nos diários e emissoras associados, onde atuou nos veículos impressos O Jornal, Diário da Noite e Jornal do Comércio. Mas o Luiz Amaral, repórter, começou em 52 no Rio de Janeiro. Exato. Nos Diabos Associados. Diabos Associados? Eu ouvi bem? Ouviu? Pô, já tivemos hoje Caos no Porto, agora Diabos Associados. Mas uma bela escola. Uma bela escola, Sim. Chateaubriand. Entendeu? Sim. Não pagava, não é? Sim. Não pagava. Mas era uma coisa honesta. Dava em permuta. Uma vez eu passei um ano trabalhando e recebi era permuta para pegar rádio, geladeira, ventilador. Enchi minha casa de geladeira e ventilador, mas não tinha nada para botar na geladeira. Luiz Amaral também trabalhou em assessorias de comunicação para o Itamaraty e FUNAI, mas a realização plena aconteceu como radialista. O baiano foi escolhido para integrar a equipe da emissora nacional suíça em Berna para transmissões em língua portuguesa e depois, em Washington, na emissora oficial do governo dos Estados Unidos, a Voz da América. Jornalista Luiz Amaral, da Voz da América. Incêndios florestais no sul da Califórnia continuam a destruir milhares de hectares de terras. Perto de 100 casas foram danificadas ou destruídas nos condados de Los Angeles e San Diego. Fuzileiros navais estão ajudando os bombeiros no combate ao fogo, enquanto aviões e helicópteros despejam milhares de litros de água sobre a área. Pelo menos 6 bombeiros ficaram feridos quando tentavam conter as chamas que ameaçavam as residências de luxo nos cânions de Malibu, a noroeste de Los Angeles. Luiz e sua esposa Ivone viveram 10 anos na Suíça e 30 anos nos Estados Unidos, sempre como radialista, mas quando tinha tempo ele se dedicava aos projetos dos livros. Alô, Geraldo, boa tarde. Aqui estão faltando 7 minutos para as 3 horas e a temperatura de 5 graus acima de zero. Felizmente, no Brasil, na imprensa americana, viu? Manchete no Washington Post, Estados Unidos e Brasil se chocam na questão dos remédios anti-AIDS. Incansável em seu aprimoramento, no início dos anos 1960, Luiz Amaral começou, talvez sem se dar conta, um processo de reflexão a respeito das necessidades e dos rumos da profissão, ao se candidatar para estudar em um centro de formação de jornalistas em Paris. Eu ganhei uma bolsa de estudo em Paris para fazer jornalismo. E fui para Paris, entendeu? Lá naquela escola onde passou Luiz Edgar de Andrade, entendeu? E outros, o Marco Antônio Escobar, de São Paulo, e outros jornalistas, uma belíssima escola. No início da década de 1970, Luiz Amaral estudou Sociologia da Comunicação no Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina em Lisboa. Foram se forjando assim as bases para que nos anos seguintes o jornalista começasse a colocar no papel suas experiências e conhecimentos com a finalidade de formar as futuras gerações de profissionais. O livro Jornalismo, matéria de primeira página, foi publicado pela primeira vez em 1966. Nele, o jornalista traduziu sua experiência adquirida em anos de prática e de estudos sistematizados em conceitos importantes na comunicação de massa. A primeira edição se esgotou rapidamente e, segundo sua esposa, Dona Ivone, logo veio o convite para uma segunda edição. O dono da editora, que era Tempo Brasileiro,
Aí escreveu para ele que ia fazer a segunda edição. Aí ele tinha me dito, antes, depois do livro, ele disse, esse livro está uma porcaria. Esse livro, e eu digo, mas Luiz, pelo amor de Deus, como é que você publica um livro assim? Porque você não tem... não sei o que lá, Digo, você não vai fazer a segunda edição de jeito nenhum, sem fazer uma revisão. E aí ele falou com a editora não queria que fizesse revisão. Aí eu disse, então, você vai dizer a ele que o livro não pode ser publicado. Nessa parte aí, sabe, eu era um pouco mandona. Então ele fez a segunda edição lá mesmo na Suíça. Aí eu disse a ele, você agora vai mostrar várias pessoas, para cada um fazer as críticas. Então, aí ele mostrou, porque não, senhor, vai ter que mostrar, né? Só, você não disse que o outro é uma porcaria? Então, esse tem que ver alguém que diga o que está, porque eu posso ler, mas eu não entendo de jornalismo, né? Não sou literata e não posso criticar a fundo. E assim foi feito. Como ele estava lá na rádio suíça, os colegas dele, tinha muita gente boa lá, né, do Brasil e tudo, ele mostrou a um, a outro, a vários. E foi vendo as emendas e coisa toda, ele fez. Aí, depois de feito, foi mandada a segunda edição, saiu a segunda edição. Revisado, ampliado e atualizado, o livro teve uma aceitação ainda maior. Luiz Amaral, então, foi convidado a escrever mais sobre a prática jornalística. Em 1968, ele publicou sua segunda obra, Técnica de Jornal e Periódico. Na década de 1970, por sugestão do professor José Marques de Mello e aproveitando a experiência no serviço em português da emissora nacional suíça em Berna, Luiz Amaral produziu o ensaio Meios de Comunicação de Massa Suíços, 4 línguas pela unidade, publicado em 1977 pela Universidade de São Paulo. Nos anos 1990, radicado então nos Estados Unidos, o jornalista remexeu memórias e escreveu Esses Repórteres, lançado em 1994. Quando ele falou comigo que ele tinha uns rascunhos de várias entrevistas que ele tinha feito, aliás, a irmã dele, que trabalhava no Itamaraty, Maria Angélica, ajudou a ele fazer entrevistas com as pessoas, não sabe? E ele foi guardando esse material. Eu perguntei, por que você não publica, Luiz? Não tenho tempo, que isso, que aquilo. E eu disse, mas você tem que fazer isso, você vai terminar esse livro. Então ajudei, incentivei, e ele fez o livro, porque eu incentivava muito. Eu via nele um grande potencial que ele tinha. Por isso que eu me apaixonei por ele. Esses Repórteres foi lançado em diversas cidades no Brasil. Segundo o próprio Luiz Amaral, o livro foi uma maneira de contar causos, todos verdadeiros, que de certo modo amenizaram sua luta diária nas redações ou nas ruas em busca de notícias. No ano seguinte, em 1995, ele lançou A Objetividade Jornalística. O livro está aqui, vamos mostrá-lo? Por favor, câmera 3 aqui. A Objetividade Jornalística, Luiz Amaral. Também não é tão garoto, porque quando o Luiz é com Z, a gente sabe que ele não é tão garoto. Bom, mas é uma coisa difícil a objetividade, porque quem faz um relato sempre o faz mais ou menos subjetivamente. Então, como é que pode ter objetividade? Exatamente, é esse o ponto do livro, entendeu? Quer dizer, os meios de comunicação, de um modo geral, eles tentam nos mostrar, nos dar matérias como objetivas, quando na realidade, claro, não são. Nós somos um feixe, né, de emoções. Nós reagimos segundo a nossa raça, o nosso meio, a nossa cultura. Temos os nossos preconceitos. Os livros de Luiz Amaral tiveram várias reedições. Não há nenhum estudo demonstrando em quantas faculdades de comunicação os livros deste baiano foram adotados como material didático, nem quantos jornalistas e profissionais atuantes nas redações foram influenciados por sua obra. Luiz Amaral, no entanto, é reconhecidamente um dos pioneiros na bibliografia das disciplinas voltadas à formação profissional no Brasil. E quem o lê, em qualquer época, tem a certeza de um profissional atuante, consciente, ético e talentoso,
que deixou um belo legado à área da comunicação. Foi logo que eu conheci que ele me disse dos rascunhos, né? Aí eu comecei a incentivá-lo, porque ele tinha ideia, mas o Luiz, na verdade, o Luiz era muito modesto, sabe? Ele não acreditava talvez nele mesmo. Eu incentivava, ele dava força, sempre dei, em tudo. E então ele fez esses livros todos e eu fiquei orgulhosa dele. Luiz Amaral faleceu em 14 de janeiro de 2015, em consequência de um aneurisma. Com Dona Ivone foram 48 anos de companheirismo. Um casamento que, além de boas memórias, muitas andanças, histórias e alegrias, deixou bilhetes e mais bilhetes de um homem que gostava de escrever sempre. Esse eu gosto muito. Quando ele disse para mim, ele disse, eu não sei se ele disse boneca ou como é que é, quando eu saio para trabalhar, levo muita saudade de você. Esse de todos é o que eu gostei mais, sabe? Sem dúvida nenhuma, é uma satisfação muito grande trabalhar com vocês, é uma satisfação muito grande homenagear, por intermédio da rádio São Luís, essa grande cidade, que eu já tive o prazer de estar.